Muito se fala em fato novo nesse ano do Atlético. Excessivamente se fala em fato novo nesse ano do Atlético e é uma situação que talvez, neste momento do ano, se justifique. Né? Porque, pô, precisava-se de um fato novo na saída do Osório para o Atlético começar a engrenar na temporada. E aí, demite-se o Osório e se contrata o Cuca, né? Depois, pô, o Cuca deixa o clube falando que não via mais como poder fazer com que o time entregasse, precisava de um fato novo. Então pede para sair e se contrata Martim Varini. Ah, mas aí demite-se o Martim Varini e precisava de mais um fato novo para fazer com que esse elenco começasse a voltar a ganhar no Campeonato Brasileiro. E aí se contrata o Lúcio pela questão mental, por ser próximo do elenco. O Lúcio foi mais fato novo do que escolha técnica pensada, né? E acho que neste momento da temporada, talvez seja o momento em que o fato novo se justifique ainda mais. Mas eu não estou falando de mudança de treinador, não estou falando de contratação, até porque não tem como, né? Mas talvez pensar em algo que possa ser comparado a uma contratação. Como é que a gente pode pensar nisso? A base do Atlético é muito desvalorizada, é muito subestimada, tanto internamente quanto externamente, certo? Mas, nesse momento, começa a surgir um burburinho, começa a ter alguma visão internamente de que a base possa ser esse fato novo, que os meninos da base do Atlético, qualificados inclusive, poderiam se tornar aí peças importantes nessa rotação do time para a reta final do Campeonato Brasileiro. E é interessante, se a gente parar para pensar. Por quê? Hoje o goleiro do Atlético é da base. O Mikael tem apenas 20 anos e é muito bom goleiro. Muito se questiona, talvez de maneira exagerada demais, talvez não, com certeza de maneira exagerada demais, alguns lances de gol que o Atlético sofre por falha do Mikael, como fizeram inclusive com o Léo Link, né? Não acho que isso seja verdade, acho um baita goleiro e salvou o Atlético em inúmeras oportunidades. Então no gol, o Atlético tem um jogador qualificado que saiu da sua base. Para a zaga, o Atlético pode ter dois, que ainda não utilizou. O Arthur Dias, zagueiro, e o Léo Derek, lateral esquerdo, né? Logicamente, na lateral esquerda ainda há o Lucas Esquivel, que tem bom nível. E o Fernando também, quando entra, não decepciona tanto assim, certo? Não é um jogador que jogou o melhor que poderia pelo Atlético, mas é um jogador que também mantém o nível. Mas o Léo Derek é uma opção interessante de velocidade pelo lado esquerdo do campo. O Arthur Dias, sim. O Arthur Dias é, sim, uma grande possibilidade da base poder arrumar um problema. Porque o Atlético tem no Thiago Heleno um jogador que, neste momento, sofre fisicamente no final da temporada. O Atlético tem um jogador que não tem confiança nenhuma, que é o Kaique Rocha. E tem o Gamarra, que pode começar a ganhar mais tempo de jogo nesse final de temporada. Então o Arthur Dias, para jogar ao lado do Gamarra, poderia ser um jogador interessante. Até porque no último jogo jogou o Lucas Beleza, que também é da base do Atlético, né? Mas não mostra o mesmo potencial, não mostra o mesmo teto do que o Arthur Dias, que tem treinado com a elenco principal há algum tempo já, inclusive, né? Está sendo avaliado, ainda é muito jovem, tá? Tem apenas 17 anos o Arthur Dias. Mas eu não me apegaria apenas nisso para avaliar a qualidade do jogador. O Vitor Roque, por exemplo, com 17 anos, estava jogando em cenários muito complicados, né? Para o meio-campo, o Atlético encontrou a melhor contratação do seu temporada. Não foi uma contratação, mas foi exatamente isso que eu falei de algo que se compara a uma contratação. O João Cruz, quando começa a ser utilizado pelo Martim Varini, pelo Cuca, vai? Já foi utilizado pelo Cuca em alguns momentos, mas pouco. E depois, mais utilizado com o Martim Varini, ele mostra um talento incrível. Mostra talento para mudar cenários do jogo. Mostra talento de bater de fora da área, de combinar com jogadores, de pifar atacantes. E é um jogador que trabalha demais também. Isso é muito interessante, a maturidade do cara com apenas 20 anos de idade. O João Cruz é muito interessante. E o João Cruz resolveu jogos para o Atlético na temporada. Então vamos recapitular. No gol, um jogador da base que resolve. Na zaga, a possibilidade. No meio-campo, um jogador da base que resolve, certo? E no ataque. No Atlético que não tem o Mastriani para o restante da temporada, o Atlético que avalia que o Emerson, que o Diório não fica para a próxima temporada, não deve ser mais utilizado nessa temporada e está praticamente vendido pelo Atlético. E tem o Pablo, que hoje é o titular da equipe, né?
Por que não o Emerson? Por que não dar a chance, a sequência e a continuidade a um jogador jovem, de muito arranque, de muita qualidade física, de muita também qualidade para finalizar jogadas? Por que não? Né? Se busca tanto um fato novo, se fala tanto em encontrar uma novidade que vá refrescar esse elenco. A principal pode ser o Emerson. Por quê? O ataque do Atlético está entre os piores do Campeonato Brasileiro. Nenhum dos 3 centroavantes do Atlético na temporada, Pablo, Diori e Mastriani, nenhum dos 3 conseguiram ser titulares ao longo da temporada, né? Porque os 3 dividiram jogos excessivamente durante o ano, nenhum teve sequência, né? Então o Emerson poderia assumir essa possibilidade. O Emerson poderia assumir nessa reta final para refrescar o setor, para trazer um ataque mais veloz, um ataque mais potente fisicamente, um ataque um pouco mais explosivo. E acho que isso, em cenários em que o Atlético utiliza um bloco baixo, principalmente nos jogos fora de casa, isso poderia ser muito interessante. Como é que o Flamengo venceu o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, na final da Copa do Brasil? O Atlético Mineiro, próximo adversário do Atlético, né? Por isso a comparação. Bloco baixo e transição. Logicamente, muito melhor feita do que o Atlético poderia fazer. Mas pode ser um caminho, pode ser uma fórmula, entre muitas aspas, porque no futebol nada é exato, né? Mas pode ser uma fórmula interessante para o Atlético conseguir vencer o Atlético Mineiro dentro da Arena da Baixada. Um bloco baixo, transições a todo momento, o Emerson como essa possibilidade. Essa é a principal para mim. O Emerson tem 15 gols no Sub-20, isso porque jogou menos do que os companheiros, né? O Sorriso tem mais gols que ele, tem 16, por exemplo. O Chiquete tem mais gols que ele, também com 16 gols, nesse momento, né? Mas o Emerson jogou menos que eles. O Emerson esteve no time principal. O Emerson, quando foi utilizado, e vocês vão lembrar lá do Juca Antonello, nos jogos contra a Vitória, contra o Atlético Goianiense, ele vai bem, né? Recentemente, contra o Fluminense, ele também vai bem. Perde o gol. Não poderia ter perdido. Mas bate bem na bola, consegue fazer o que conseguiu, cria a própria jogada na velocidade. Então é um jogador que, para mim, já passou da hora de receber uma chance. Desde o ano passado, inclusive, tá? Desde o ano passado ele já deveria ter recebido chances. Inclusive o Atlético também teve muito problema com a centroavance. Jogou o William Bigode e não jogou o Emerson, não foi testado o Emerson. Então para mim esse é o ponto. Agora, na minha cabeça também, e isso fica uma discordância de mim mesmo aqui talvez, porque nesse momento da temporada, ter que apelar para os jogadores da base para tentar ter sucesso é ser completamente cruel com os jogadores da base. Porque você vai pegar os caras que nunca jogaram profissionalmente, vai colocar os jogadores numa fogueira absurda, né? E esperar com que eles salvem o Atlético de um rebaixamento. Que não acontecia, essa luta não acontecia há 12 anos. É um cenário muito complicado para você estrear jogadores. Mas é uma situação que talvez seja necessária nesse momento. E aí se as coisas fossem simples demais, né? Mas, pô, imagina um contrato. Pô, o Atlético vai utilizar os jogadores da base porque é a alternativa que ele tem nesse momento para ter um fato novo na temporada. O torcedor do Atlético pode cobrar agora, mas ano que vem é ano que vem. Ano que vem esses jogadores começam a ser utilizados novamente, começam a ter rodagem novamente e a avaliação tem que ser completamente outra. Eu assinaria esse contrato. Não sei se vocês que estão em casa assinariam esse contrato aí também. Mas eu assinaria esse contrato e acho que o Atlético também assinaria, tá? Porque, cara, é uma situação completamente atípica e não dá para avaliar essencialmente um jogador num cenário de tanta pressão, de tanta falta de padrão de um Atlético que não consegue se encontrar na temporada, né? Então eu deixaria a avaliação individual para a próxima temporada. Mas acho que os jogadores da base podem somar demais num conjunto que o Atlético pode vir a ter nessas últimas rodadas de Campeonato Brasileiro, né? Enfim, acho que quando se fala em fato novo, falta olhar para dentro, falta olhar para suas categorias de base, falta olhar para jogadores que se destacam sim nos treinamentos e que não têm tido tanta chance por receio, talvez. Mas, internamente já se fala nisso. Internamente se fala como utilizar a base como uma possibilidade de fato novo. Beleza, gente? Tamo junto. Tá falado, até a próxima. Deixa o seu like, tá? Se você concorda. Se você discorda também, deixa o like e bota aí nos comentários. Eu juro que eu leio todo, tá?
Eu não respondo, mas eu leio tudo, então você que comenta no vídeo, sinta-se abraçado, beleza? Se inscreve no canal, tamo junto, tá falado e até a próxima. Valeu!